Então, pessoal, vamos dar continuidade. Nesse segundo momento, nós vamos já partir para alguns elementos do desenho técnico, de fato, tá? Então, vamos continuar utilizando a aula do professor João Carmo. Essa aula é bem legal, então vamos lá. Bom, pessoal, como eu tinha dito para vocês, o desenho técnico, ele compreende algumas normas, algumas regras, algumas técnicas para que a gente possa elaborar um desenho que seja compreensível por qualquer pessoa, em qualquer lugar, não só do país, como também do mundo, né? Então, nós temos algumas regras para seguir, para que as pessoas possam compreender o que a gente está querendo dizer. Então, agora nós vamos começar a compreender melhor essas regras, tá? Então, né, a gente tem aí essa importância da gente também procurar no papel, demonstrar da melhor maneira possível o desenho. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma planta, de uma área, de um terreno, eu tenho uma forma de representar. Se eu quisesse representar, por exemplo, essa garrafa, eu poderia fazer o desenho em 2 dimensões, apresentando a silhueta da garrafa. Eu poderia também, por exemplo, mostrar em detalhes, como se eu estivesse olhando aqui por cima, ó, fazer uma vista superior. Eu poderia fazer também um desenho como se eu estivesse olhando ela por baixo, ó, desenhar uma vista inferior. Eu poderia pegar meu sabre de luz, cortar essa garrafa e apresentar um corte, um desenho em corte, como se eu cortasse a garrafa, tirasse essa parte e desenhasse exatamente isso para você, né? Então, existem várias maneiras que eu posso, ou que eu posso lançar mão para poder explicar melhor esse desenho. Né? Então, a gente pode fazer as vistas, as diferentes vistas, para facilitar a compreensão pelo leitor. Então, nós temos aí várias regras e a gente vai aprofundar nisso, tá? Então, nós temos um conjunto de normas que trazem as explicações ou as técnicas que a gente deve utilizar, buscando fazer com que esse desenho seja o mais uniforme possível, que eu possa desenhar da mesma maneira que uma pessoa desenha lá em outro estado ou em outro país, tá? Então, os principais elementos que a gente vai observar aqui são o tipo de escrita, as folhas de desenho, as escalas e os tipos de linha e as legendas, né? Sendo que dentro das folhas de desenho nós temos o formato, a dobradura, né, a forma de dobrar esse desenho, essas folhas, né, as margens e molduras e o conteúdo que vai inserido nesse material. Então, pessoal, antes da gente começar a falar sobre o tipo de escrita, eu te pergunto, o que veio primeiro, a escrita ou o computador? Claro que veio primeiro a escrita. O homem escreve desde os tempos mais remotos na parede das cavernas. Então, chegou um momento, né, do desenho, da representação gráfica, que é esse desenho que a gente faz, que as pessoas perceberam a necessidade de se padronizar a forma de escrita nos desenhos. E aí foi se desenvolvendo ao longo do tempo o que a gente chama de caligrafia técnica. Hoje nós temos uma normativa que eu vou disponibilizar para vocês, que é essa NBR, é uma BNT 8402. Ela trata dessa forma de escrever padronizado, ou seja, independente se eu tenho uma letra bonita ou se eu escrevo um garrancho, se eu estou fazendo uma planta baixa, uma representação gráfica de uma área, eu preciso padronizar essa escrita para que todas as pessoas que venham a ler esse material, elas possam compreender perfeitamente o que eu estou escrevendo. Tá? Nós vamos aqui aprender a caligrafia técnica e nós vamos praticá-la, porque ela é extremamente importante. Só que hoje nós não utilizamos a forma manuscrita dessa caligrafia, a gente tem o computador.
Só que o que a gente tem no computador deriva do que era feito manualmente. Então, vou explicar para vocês, vocês vão praticar para compreender como que se faz, ou como era feito, e de onde vem essa caligrafia que a gente tem no computador, tá? Então, a caligrafia, ela precisa ser legível, uniforme e adequada, para que todos que precisem ler aquele material possam compreender. Para isso, a gente tem regras de espaçamento, de forma, de inclinação e de altura, tá? Então, nós temos naquela normativa uma tabela com as proporções. Se eu for fazer uma escrita inclinada, eu vou fazer a representação dessa letra inclinada, que é aquele que a gente conhece lá no computador como itálico. Ele tem uma inclinação de 15 graus à direita, tá? E se eu for fazer, né, em precisando fazer essas letras, elas não devem ser menores que 2,5 milímetros, tá? Chegaremos lá, vocês vão compreender. Então, a gente usa essa representação normalizada, ou seja, a gente representa ela conforme essa normativa, tá? E hoje, quando a gente tem o CAD, que é uma representação assistida por computador, né? Um design assistido por computador, Computer Aided Assistant Design, que é tipo desenho assistido por computador, que a gente utiliza, a gente lança mão, a gente tem, por exemplo, o AutoCAD, que é o mais famoso de todos esses CADs. Então, ele facilita essa padronização para a gente, mas a gente primeiro desenvolveu isso tudo de forma escrita, tá? E aí, então, o que a gente busca é uniformidade, legibilidade e uma representação sem perda da qualidade dos desenhos que a gente deseja fazer, tá? Então, para que isso serve, né? Então, isso serve para dar um caráter universal para o nosso desenho. Ou seja, a gente vai seguir essas normas para que não haja dúvida se naquele escrito, naquele manuscrito ou naquele material impresso, o que está escrito é 7 ou 1, né, que são números parecidos na sua grafia. Também não haja confusão entre o número 4 e 9, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode confundir mais facilmente. Então, vejam aqui, pessoal, dois tipos de escrita que a gente vai encontrar na normativa. Percebam que nós temos aqui uma padronização na altura dessa letra maiúscula, na altura dos números e na altura da letra minúscula. Isso tudo feito no computador é muito simples, mas e manualmente? A gente tem que ter mais atenção na hora de escrever, tá? Olha só, a norma envolve a altura de letra maiúscula, a espessura da linha, tá vendo que essa letra D está indicando quanto mede a espessura da letra I, que é a mesma espessura de todas as demais letras e números aqui representados. Nós temos Azinho, que é uma distância entre letras. A letrinha E está indicando uma distância entre palavras, tá? A letrinha C está indicando a altura de uma letra minúscula, né? Aqui a gente só tem letras maiúsculas, aqui nós temos a letra P maiúscula e as demais letras minúsculas. E aqui mostrando a letra Bzinho, mostrando a distância entre as linhas de base, tá? Isso vai ficar mais claro com o tempo. Então, tudo isso está contido na tabela que tem lá na BNT, depois vocês vão ter domínio disso, beleza? Então, a gente tem que seguir. Para cada espessura de linha, nós temos regras. Tá? E aqui tem mais algumas regrinhas que eu não vou passar agora, a gente vai ter um tempo para isso. E aqui mostrando, ó,
que de acordo com a espessura, né, as dimensões em milímetros, a gente vai ter uma medida para cada uma daquelas características. Olha elas aqui: Hzinho, Czinho, Azinho, Bzinho, Ezinho e Dzinho, tá? Então, ó, a gente vai escolher e vai encontrar essas dimensões a partir da espessura da linha. Por exemplo, essa lapiseira que está aqui na minha mão, ela é uma lapiseira 0,7 milímetros. Então, se eu fosse utilizar essa lapiseira para desenhar, eu utilizaria todas essas dimensões que aqui estão. Por quê? Porque a espessura da linha de trabalho seria essa espessura 0,7. Então, eu usaria a altura da letra maiúscula 10 milímetros, a altura da minúscula 7, o espaçamento entre os caracteres 1,4, espaçamento mínimo entre entre linhas de 14 e entre palavras de 4,2. Então, eu vou definir as dimensões para cada uma dessas características a partir da espessura da linha. Essa lapiseira aqui é 0,7, mas eu tenho aqui também essa lapiseira aqui, que é 0,9, vem escrito nela aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se é possível. Deixa eu dar foco aqui para ver. Aqui. Eu sei que aqui não tá assim muito, tá o inverso, né? Mas é um 0,9. Você vai olhar aí na sua lapiseira para você saber qual é a espessura da linha que você consegue com ela. E eu tinha a 0,9, 0,7, a 0,5 e a 0,3. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem 0,7, 0,5, 0,3, que são as mais utilizadas. 1,4 é uma linha uma espessura é uma linha muito espessa, muito grossa, fica complicado de trabalhar para a caligrafia, tá? Então, depois a gente vai fazer uma utilização dessas características. Voltando aqui, pessoal, ó, esse aqui é o tipo A. E o tipo B, eu tenho outras características. Por exemplo, para usar essa lapiseira que é 0,7, eu utilizaria essas informações. E se eu fosse utilizar essa lapiseira aqui, que é 0,9, não é um, mas se aproxima mais, eu utilizaria essas características que aqui estão. Tá? Nós vamos ter um tempo para trabalhar sobre isso, não vai ser hoje, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, quais são... Agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar do assunto da aula de hoje, que a gente vai ter uma prática. Vamos falar, aliás, deixa eu ver, peraí. Isso. Vamos falar dos formatos. Esse é o nosso assunto principal de hoje, tá? Então, o formato, ou a dimensão da folha, ela também é uma dimensão padronizada, tá? Então, vou pegar aqui para a gente, né? Pra gente falar sobre isso. Mas, a priori, quanto maior for a dimensão do papel que eu tenho para representar aquela área ou aquilo que eu desejo representar, mais espaço eu vou ter, assim, eu vou poder fazer um desenho maior e essa representação vai ficar mais nítida. Então, é por isso que quando a gente tem a planta de uma propriedade, de um terreno ou de uma casa, uma planta baixa para a construção de uma casa, por exemplo, a gente usa aquela folha enorme. Para quê? Para que eu possa fazer um desenho maior e assim eu possa representar mais detalhes e facilitar a leitura daquela planta, tá? Então, formato ou dimensão da folha é o tamanho daquela folha que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai selecionar esse formato, a gente vai escolher esse formato de acordo com a nossa necessidade
de representação. Se eu tiver que fazer um desenho muito grande, eu não vou poder usar uma folha muito pequena, porque senão ele vai ficar muito reduzido, não vai conseguir representar bem ou não vai conseguir facilitar a leitura daquele desenho, né? Então, eu vou precisar usar o maior formato que eu tiver à disposição. E eu também tenho que verificar a questão do custo, porque a gente precisa imprimir esse material e isso pode ser bem caro. Então, se eu não demandar uma folha tão grande, eu posso fazer uma impressão num tamanho menor e assim facilitar e diminuir meus custos, tá? Então, nós temos uma normativa que fala sobre esses tamanhos, sendo que o tamanho que a gente conhece como A0, ele corresponde a 1 metro quadrado, tá? E desse formato derivam todos os demais, tá? Então, o mais conhecido nosso é a folha A4. Vocês já utilizaram, vocês utilizam nos diversos trabalhos que vocês fazem. Quando vocês fazem um trabalho lá no Word e mandam imprimir, esse trabalho é impresso nessa folha aqui, folha A4, tá? Essa folha, veja aqui, pessoal, essa folha A4, ela possui 210 milímetros, ou seja, 21 centímetros, e 297 milímetros, ou 29,7 centímetros. É quase do tamanho da régua de 30 centímetros, essa maior dimensão da folha, tá? Então, isso aqui é uma folha A4. Se eu pegar duas folhas A4, não, pronto, agora era o que faltava, um mosquito na aula. Se eu pegar duas folhas A4 e uni-las perfeitamente, eu vou ter um tamanho de papel que a gente chama de A3. Olha lá, ó. A gente já compra assim, pessoal, eu não preciso colar. É lógico que hoje, assim, se eu precisasse de fazer um desenho, eu teria que colar, porque aqui em casa eu não tenho nenhuma folha A3. Lá no campus eu tenho uma resma de A3, que eu, inclusive, utilizaria na nossa aula, mas está lá no campus, né? E a gente não tem como ter essa aula. Mas essa dimensão A3, ela corresponde a isso aqui, ó. Duas folhas de A4 unidas pela maior dimensão. Aí ela vai ficar aqui, ó, com 297 e 2 vezes 210, 420. Nessa maior dimensão que tá aqui, ó. Entenderam? Agora, se eu quisesse dobrar o tamanho dessa folha, agora esse aqui pensa que isso aqui é uma folha única, né? Se eu tivesse essa folha, mais outra folha do mesmo tamanho, eu teria o que a gente chama de A2. E aí, se eu tivesse uma outra folha dobrando o tamanho do A2, eu teria um A1. E dobrando o A1, eu teria o A0, que chega aí nesse formato que corresponde a 1 metro quadrado. Tá? Então, essas são as dimensões padronizadas, tá? Do formato da série A. Existem outras séries, mas elas não são utilizadas aqui no desenho técnico por nós, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o formato A4, algumas características em geral, mas nós vamos trabalhar apenas com A4 hoje, ok? Bom, então, ó, como eu tinha falado para vocês, eu tenho aqui o A4, né? 210 por 297. Quando a gente passa para o formato A3, olha lá, o lado maior passa, né, a corresponder ao lado menor da folha A3. E assim até o maior tamanho, tá? Então, se a gente pegar a folha A0 e for dobrando, a gente vai chegar com ela neste tamanho aqui, que é o tamanho A4, uma vez que elas são múltiplas, né? Ou elas são
Elas são múltiplas. Elas derivam todas deste tamanho, né? A gente pode chegar neste tamanho aqui, tá? Olha só, demonstrando aqui, ó. Eu tenho aqui um tamanho A4. Se eu junto, aqui ele tá deitadinho assim, ó. Aquela ali tá representada assim, o tamanho A4. Ó, se eu tenho essa folha de A4 e eu colo outra nela aqui, ó, e vou lá e passo uma cola perfeita, emendo as duas, eu fico vendo uma folha só. É o tamanho do A3. Ela vai corresponder a um A3. Agora, ó, se eu pegar esse A3 mais esse A3 aqui, eu vou ter todo esse tamanho aqui, que é o tamanho correspondente ao A2, aqui representado. Agora, veja só, se eu pegar esse A2, somar com esse A2 aqui, eu vou ter todo esse tamanho aqui, que corresponde a esse que a gente chama de A1. Olha ele desenhado aqui do lado. E agora, se eu pegar esse A1 e colar com outro idêntico A1, nós vamos ter todo este formato aqui, ó, que é o A0. Então, aqui está mostrando a dimensão relativa entre esses formatos da série A. Tá mostrando para você que todos, né, são múltiplos aí do A4 de alguma forma. Tá? E aí, pessoal, quando a gente tem aquela folha daquele tamanho, eu preciso achar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Pior que eu não tenho nenhuma aqui. Vou mostrar. Inclusive, eu tenho uma representação aqui da área aqui do loteamento onde eu moro. Tá. Vamos dizer que isso aqui fosse uma pasta de canaleta, aquela pastinha que você usa para entregar trabalho, que você coloca, né, as folhas impressas aqui e prende ela com uma canaleta, né? Essa folha A4, ela cabe perfeitamente lá dentro da pasta de canaleta, não é? Essa aqui é uma pasta em L, mas ela vai servir para explicar. Olha só, né? Então, aqui, eu coloquei a folha A4 aqui. Imagina que eu tivesse lá a canaleta. Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente tem qualquer formato que seja maior, né, os formatos da série aqui que sejam maiores do que o A4, quando a gente vai guardar, imagina a confusão que ia ser se eu quisesse colocar na estante. Existe pasta de canaleta para folha A3? Existe pasta de canaleta para folha A2? Que tamanho que essa estante vai ser para eu conseguir colocar essa folha tão grande de A0? Então, a gente dobra essas plantas para guardar, tá? E elas vão ser reduzidas a partir do dobramento a ficarem desse tamanho, para eu colocar elas na pasta de canaleta, ou como aqui eu tenho essa pasta em L, para que eu possa lá na minha estante guardar ela junto com as outras. Eu vou lá e coloco ela, ou guardo dentro de uma pasta arquivo, seja o que for. Só que eu preciso dobrá-la para ela encaixar dentro desse formato, tá? E para isso a gente tem regras de dobramento, tá? Então, ó, a gente vai ter que dobrar todas que são maiores que o A4, né? E ao final dessa dobradura, de fazer toda essa parte de dobramento, a gente vai chegar num tamanho igual ao A4. E para que facilite o meu trabalho, vamos dizer que eu tenha lá 50 projetos guardados nas pastinhas. Todo mundo desse tamanho, tá fácil, tá lá na estante. Só que eu quero saber de quem é cada um daqueles projetos. Eu preciso encontrar, por exemplo, o projeto do seu Antônio. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir todas as plantas uma por uma? Não. Para isso existe a legenda. E a legenda, após fazer todo o dobramento do papel para por dentro da pasta, a legenda tem que aparecer aqui para que eu possa
facilmente identificar de quem é aquele projeto. Tá? Então, mesmo que eu tenha a folha A0, que é a maior dessa série aqui, que nós estamos discutindo aqui na disciplina de desenho técnico, mesmo que eu faça o dobramento da A0, a hora que eu finalizar o dobramento, eu preciso conseguir visualizar a legenda aqui. Então, imagina eu abrir, desenrolar toda aquelas 50 plantas para achar de quem é a planta do seu Antônio, ou qual delas é a planta do seu Antônio. Então, eu preciso olhar, essa não é. Eu vou lá, olha, essa não é. Vou olhando uma por uma, rapidamente, porque a legenda deve ficar exposta aqui, ó, tá? Na frente, ao final da dobra, ela vai ficar aparente, tá? A gente, ó, depois isso aqui eu vou explicar como é que faz, né? Devem dobrar posteriormente na altura. Aqui mostrando, ó, novamente, o formato A4. Vocês estão vendo ali a representação. Então, nós temos lá 210 por 297 milímetros, certo? E ali mostrando, pessoal, que nós vamos fazer uma moldura nesse papel para delimitar qual vai ser a área que a gente efetivamente vai utilizar. E vejam que, olha lá, nesse desenho da apresentação do professor, ai meu Deus, esqueci o nome dele, o professor lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Veja bem ali, você nota que essa moldura, ela tem uma parte maior aqui, ó, à esquerda, porque é o seguinte, ó, quando a gente coloca um trabalho lá na pasta de canaleta, a canaleta não é colocada na esquerda, para que na hora que você for ler, você abre assim o trabalho, ó. Pensa aí que você já usou uma pasta de canaleta, a canaleta é colocada à sua esquerda. Então, na hora de fazer a moldura, aquela margem esquerda, ela é maior exatamente porque é ali que vai se encaixar a canaleta da pasta. Ou então, se eu tiver algum outro tipo de pasta que eu vá prender, né, a planta para que eu possa observá-la ou guardá-la, esse lado aqui vai ser onde ela vai ser presa. Vamos dizer que fosse uma pasta tipo classificadora. Eu faria 2 furos e colocaria ela na pasta. Então, aquela maior dimensão à esquerda é exatamente para que eu possa encaixar a canaleta, ou caso eu vá guardar como em uma pasta classificada, para que eu possa perfurar e prender aquela planta na pasta. Não é tão usual, tá? Aí, olha só, quando a gente já está falando do papel A3, no papel A4, a gente usa o papel assim, ó, na posição que a gente chama lá no Word de retrato. Então, a folha A4 é a única folha que a gente trabalha no formato retrato. Assim. A partir daí, a gente trabalha com as folhas no formato paisagem. Ou seja, quando eu estiver falando da folha A3, eu vou estar falando de um papel que tem dimensões que correspondem a 2 folhas A4, e eu vou trabalhar com elas nessa posição. A maior dimensão está na horizontal e não na vertical, como é o caso aqui do A4. Tá? E ele está mostrando para você que nós vamos fazer 2 dobras com esse papel, para que ele possa ser guardado aqui na mesma pasta, para ele ficar do tamanho de um A4. Nós vamos fazer isso na prática, vocês vão ver como que é legal. Se a gente estiver trabalhando já com a pasta, ou com o tamanho A2, olha como que a dobradura se torna mais complexa. Olha lá, nós vamos ter que fazer 6 dobras para chegar ao final. E olha lá onde é que está a legenda, ó, mais uma vez ela está aqui. A hora que finalizar a dobra, essa legenda vai ficar aparecendo aqui na frente, para facilitar a identificação desse projeto. Aqui demonstrando como se dobra a folha A1, a legenda está aqui, vai ficar aparente. E aqui demonstrando como que se dobra a folha A0, tá?
Então, tudo isso daí, pessoal, vocês podem ficar tranquilos que ao longo das aulas a gente vai desenvolver e vai ficar tudo bem fácil de compreender. Mas hoje, o que a gente vai fazer de fato? Vamos falar sobre a moldura, tá? A moldura é essa área, né, ou esse retângulo que vai delimitar o espaço que a gente vai utilizar, tá? Então, nós temos a folha A4, só que a gente não usa ela toda, a gente usa o espaço que está dentro da moldura, tá? Então, para isso, a gente faz um retângulo de traço contínuo, espessura mínima 0,5, tá? E aí, nós temos que usar o espaço que está dentro da moldura. A gente vai aprender a fazer esse desenho e a gente vai usar o espaço que está dentro. O espaço que está de fora, ele é a gente chama de zona interditada. A gente não vai desenhar fora da moldura. Então, a gente faz a moldura justamente para delimitar a nossa área de trabalho, nossa área de representação, tá? Então, olha só, a depender do formato que eu estou trabalhando, eu vou ter diferentes tipos de moldura, né? As dimensões para fazer essa moldura. Olha só, falando aqui sobre o formato A4, que é esse formato que eu tenho 210 por 297, trabalho na posição retrato, né? E aí a margem, olha lá, a margem esquerda vai ter 25 milímetros e todas as outras vão ter 7 milímetros, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente for trabalhar com um material como esse, o A4, a nossa esquerda a gente vai fazer uma margem de 25 milímetros, embaixo 7, e a direita 7, e em cima 7. Tá vendo aqui, ó? A4, margem esquerda de 25 e todas as outras 7. Se eu pegar esse formato que tem 210, eu diminuir 25 e diminuir 7, eu vou perceber que a minha legenda vai ficar com 178. Então, a minha legenda vai ocupar toda a parte de baixo aqui desse papel, dentro da moldura. Tá? Então, fiquem tranquilos, a gente vai fazer isso com calma, eu vou ensinar, a gente vai aprender, tá? E nós também temos, né, quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com A3, que tem esse tamanho que corresponde a essas duas folhas aqui, imagina bem coladinha, se você não conseguisse perceber que são duas folhas, né, a gente compra, ela vem nesse tamanho, todas elas a gente tem um tamanho, né, a gente compra lá na gráfica, compra o rolo, então tem o tamanho que quiser do papel, tá? Se eu estivesse trabalhando com esse A3, olha só, a minha margem à esquerda seria 25, a superior, inferior e direita seriam 7. E a minha legenda também teria esse tamanho de 178, e quando eu fosse fazer a dobradura do papel, ela ia cair exatamente à frente, demonstrando ou facilitando a identificação daquela planta, tá? Não fiquem desesperados, isso aqui vai ficar bem fácil para vocês em breve, né? Quando eu precisar fazer um desenho, eu venho aqui, consulto pelo formato quais são as dimensões da minha margem, né? E também posso verificar o comprimento da legenda, tá? E aí a gente tem que ter na nossa folha um espaço para desenhar o que a gente quer representar, por exemplo, a nossa área, para ter um texto explicativo sobre aquela área, fazer o nosso memorial descritivo da área, e temos que ter essa legenda, tá? E por aí vai. Eu não vou entrar nesses detalhes, vamos começar fazendo essa margem, fazendo a moldura do nosso trabalho, e depois a gente vai evoluindo com as demais informações, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos, tudo isso parece complicado, mas não é assim tão complicado como parece. Vamos desmistificar e fazer esse desenho, tá? Então, a gente se vê daqui a pouco. Tchau!